Olá, aqui é Maria de Souza do programa Espetáculo Quântico da Consciência. Gente, carnaval, pleno carnaval, passou o carnaval, quarta-feira de cinza, estamos novamente aqui, que diz que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Eu espero que sim, porque olha, esses 2 primeiros meses foi da pá virada, né? E eu tô aqui hoje com uma convidada, semana passada nós tivemos a Rita, né? Que veio, foi filmada, fez ok, né? Bom dia, pessoal. E hoje nós estamos aqui e vamos falar sobre astrologia, astrogenealogia. Vamos ter um papo, né, descontraído, sobre o que se passou no carnaval, né, como essa realidade, as fantasias que as pessoas usam, que eu uso muito o carnaval como fantasia, né? Ainda que é bem do lado de peixes, né? Então é uma... E essas empolgações, né, desnecessárias, e as pessoas costumam se perder nisso, né? A gente tem a questão da fantasia, das ilusões e do preencher o vazio, né? Que eles vão muito para as adicções. E é bem por aí. O que a gente faz no carnaval? É justamente isso. Vão preencher e vão descontrair todas as tensões que houve no ano passado e vai colocar a forra, né? Vai tentar achar que agora é dono do mundo, né? No carnaval é bem isso. Benditas ilusões de peixes. Então, mas o nosso Netuno queridíssimo. Então, mas eu falaria que aí entraria as ilusões do ser humano, né? Que ele não... Mercúrio retrógrado em peixes ainda, né? Eu fico muito preocupada, sabe com o quê? Que daqui a 9 meses muitas crianças vão nascer. Sabe? Que as pessoas não têm senso de responsabilidade, não tem senso de moralidade. E eu vejo muito isso no carnaval, né? Eu brinquei muito. Gente, olha, o que eu pulei de carnaval, que eu já pulei de carnaval. Eu trabalhava, que a empresa onde eu trabalhava, na época que eu... E elas não era feriado naquela época. Então a gente trabalhava na sexta, no sábado, né? Depois a gente saía, aí ficava do sábado e domingo, ficava numa boa. Eu tinha uma empresa que eu trabalhava até de sábado. Então eu saía da sexta-feira à noite e ia direto trabalhar. Depois eu ia à noite, ficava de novo. Eu ficava os 4 dias sem dormir. Mas não era uma coisa... Não era uma coisa assim, sabe? Era gostoso, era saudável. Era brincadeira mesmo. Era brincadeira. E hoje não tem isso. Hoje as pessoas usam isso como uma fuga. O carnaval sempre foi fuga. Sempre foi fuga. Aí eu concordo com que é justamente isso. É uma maneira da gente de escapismo, né? Escapismo. Que a gente quer... É uma maneira... Você percebe que nessa hora do carnaval, o homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Então ali ninguém conhece ninguém. Eu não estou generalizando, mas é uma realidade. A pessoa se solta no carnaval. Ela se permite. Então isso é o gostoso. A permissão que ela dá para ela mesma. Muitas vezes no carnaval, ela é ela. Isso é que é importante. Eu acho que o complicado é só quando a gente faz isso sem responsabilidade, né? Então, hoje tá assim, porque na época que eu pulava carnaval, nossa, aquela música eu achava fantástica, eu cantava todo ano a mesma música. Quanto riso, oh, quanta alegria, né? Mais de 1000 palhaços no salão. Mas era a realidade, né? A gente ficava pulando, dançando e ficava. Mas não tinha o ficar como é hoje, né? A gente ficava às vezes os 3 dias de carnaval com a mesma pessoa. Claro que na quarta-feira de cinza cada um pro seu lado, né? Mas isso sempre existiu. Muitos pais hoje, eles reprimem às vezes os filhos, mas isso sempre existiu. Mas por que vamos reprimir? Eu não estou falando de reprimir, tem que saber educar. Se a gente falar um pouco de repressão, a sua geração ela foi bem mais reprimida, né, do que a minha, por exemplo. Então na sua foi reprimido e soltaram na minha. Tanto que a minha geração ela é um pouco mais sem limites, eu entendo que tem um pouco a ver com isso. Então, eu fiz outro dia um programa e eu falei sobre isso. Que a minha geração, nós viemos de uma repressão muito forte. Principalmente eu, que sou filho do nordestino, né? Sim. Então os nordestinos, o pai nordestino era muito, né, rígido com a criação. Pra você ter uma ideia, meu pai não deixava a gente ficar no portão, porque
se o que queriam falar de mim e da minha irmã, né? Se, né, nos visse no portão determinadas horas do dia, que é aquela época, nem luz tinha, luz elétrica, essa turma toda, né? Essa coisa toda. E minha mãe sempre foi, por mais ignorante que eles eram em relação a estudos, tudo, minha mãe falava: Luiz, calma, você tem 2 filhas mulheres e um filho homem, e você não sabe o dia da manhã deles. Então ela era sábia pela ignorância de não estudo. Não estou falando ignorância tinha uma sabedoria. Ela tinha nata, sabedoria né? nata, entendeu? E eu vejo isso em muitas mulheres de antigamente. Elas tinham sabedoria. Muito diferente de inteligência. Isso. É muito diferente. Eu falo que minha mãe, ela queria ser médica. Minha mãe queria ser médica, meu avô não deixou. Meu avô não deixou ela ser. Meu avô era fazendeiro, né? Filha, ela tem que ser dona de casa. Tanto que meu avô não deixou ela estudar. Mulher não podia ler e escrever. A gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? 50 anos? 50 anos. 50 ou mais. Eu tenho 66, né? Vou fazer esse ano. E quando minha mãe casou, eu fui a terceira filha. Isso é mais ou menos 50. Década de 50, quando ela casou. Casou em 47, 46, mais ou menos. Então você percebe que ela veio de uma repressão muito grande, né? Então ela não deixava, ninguém permitia que ela estudasse. E ela veio estudar quando? Quando os dois fugiram, meu pai e minha mãe fugiram, né? E foram se casar. Aí foi quando ela foi estudar. Ela fez até a quarta. Os dois estudaram até a 5ª série. Mas naquela época, 5ª série... Era muito melhor do que o ensino médio de hoje. É. Então minha mãe falava, conversava, ela tinha desenvoltura para falar, ela conversava, e era inteligente, minha mãe, muito inteligente. Meu pai e minha mãe era capricorniana, não posso falar muito, né? E meu pai é geminiano, não posso falar muito também, né? Tagarela que só ele mesmo. Eu tô falando tudo isso porque nós estamos nessa era onde a pessoa precisa começar a desenvolver e começar a ter esse respeito. Eu tava falando nesse aspecto que eu falei, nós viemos de uma repressão, né? Aí o que eu falo? Eu vou dar toda a liberdade que eu não tive. Aí vem a minha geração. Aí vem a sua geração, que é a geração da minha filha, que não sabe ter limites. E a gente cresce sem limites. E a gente vai ter que ir para terapia, para algum tipo de acompanhamento, de autoconhecimento, para poder lidar com essa falta de limite. Porque as pessoas podem achar estranho, mas a falta de limite ela é muito ruim. Mas é verdade, porque e eu sou muito chata, imagina, né? Então eu era muito rígida com meus filhos. Até hoje, minha mãe, as pessoas... mas você... Da minha maneira. Então eu sempre controlei muito meus filhos. Eu levei isso a ferro e fogo com eles, porque eu falava o seguinte: eu não quero filhos sem responsabilidade, sem eira nem beira. Então eu falei, a única coisa que eu exigia deles: estudem. Minha mãe fez isso com a gente. Vocês não precisam casar, mas vocês têm que ter uma faculdade. Então isso minha mãe deu para nós. Você sabe que na visão sistêmica a gente tem os mandatos familiares. E essa coisa de estuda para ser alguém é um mandato, né? Porque se estudar, muitas vezes a gente entende como uma faculdade, por exemplo, mas às vezes a pessoa tem muito mais sabedoria num curso técnico, um exemplo prático, né? Então a gente entende que tem que estudar, e tem gente que passa a vida estudando. E às vezes mas às vezes não aprende. Então, porque não queria estudar aquilo, queria fazer outras coisas, queria pintar, por exemplo. Então, eu fiz, quando minha mãe era viva, que ela falou assim: você tem que estudar. Eu fui fazer uma faculdade masculina. Eu fui ser contadora. Numa época em que as mulheres ainda quase não trabalhavam. Imagina, eu era uma turma de 120 alunos, eu só era 5 mulheres. Eu era uma delas, claro. Eu falo que eu era cercada de homens por todos os lados. Hoje em dia a gente tem o inverso, né? Então, a maior parte dos cursos tem muito mais mulheres, né? E antigamente era só homens. Era homem engenheiro, era homem contador, era homem advogado, era só homem. E eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade, mas porque eu quero ganhar dinheiro. E foi isso. E eu não posso reclamar, porque como contadora, eu cheguei ao topo dos topos da área administrativa. Então, vai falar que foi errado? Não, a gente só faz o que sabe, do jeito que sabe. Entendeu? Então, eu falei, hoje eu fui contadora, formei em ciências contábeis, em economia, em direito, formei-me, mas eu não exerço mais nenhuma delas. Porque quando eu percebi que nenhuma delas me realizavam, fui atrás de outras realidades.
Então, a minha filha, tanto que hoje não suporta a área holística. Interessante isso, né? É que a área holística, a gente meio que distorceu um pouco as coisas, né? A gente foi... As pessoas às vezes atendem sem se aprofundar muito e acaba tendo um certo preconceito de outras pessoas achando que é magia, é bruxaria. E acredito, na minha visão, acaba não passando uma confiança. Então, mas é justamente isso que eu passo aqui, que eu tento passar para meus ouvintes, que existem muitos comunicadores aqui na Vibe Mundial, muitos comunicadores, bons comunicadores, mas tem muitos também que a gente percebe que não tem conhecimento suficiente. E querem passar coisas que são realidades. Eu falo para todo mundo, escutem, vão atrás, pesquisem. Tem pessoas boas aqui? Tem, maravilhosas. Mas tem muitas pessoas também que falam por falar. Uma coisa que a gente usa muito nos nossos estudos é começar por nós, né? Eu falei, a primeira pessoa a ser tratada é você. Se você não tiver experiência naquilo que você está fazendo, experiência que eu falo é vivência. E quando você faz psicanálise, você tem anos, que antigamente quando eu fiz psicanálise, era 3 anos de estudo de psicanálise. 3 anos. Era como se fosse uma faculdade. E hoje faz psicanálise em 24 meses, uma vez por semana, uma vez por mês. Tem alguns cursos de outras áreas que são no final de semana. E a gente sabe que isso é impossível. Entendeu? E além do mais, nós tínhamos que fazer 1 ano de atendimento e a pessoa sendo atendida e 1 ano eu atendendo outras pessoas com supervisão. Então, você não é simplesmente um psicanalista, né? Eu fui, além da psicanálise, eu fui ver outras terapias que complementaram, né? Com você. Você é professora, né? Eu estudei astrologia, estudei a mediação de conflitos, estudo psicologia, psicogenealogia, biodecodificação, as novas constelações, medicina germânica, todas elas se complementam. Mas a gente não pode deixar de praticar e de ter uma supervisão, né? Você fez medicina germânica? Eu estudo também. Que legal, né? Isso aí eu nunca estudei. Tá vendo? Tem uma coisa que eu nunca fiz. Pra mim, do meu ponto de vista, eu acho que a medicina germânica, ela conversa muito com a chinesa. Muito. A diferença básica, no meu entendimento, pessoal, quem tiver outra opinião, por favor, só troca o lado. Que na germânica, o lado esquerdo é o feminino, que é o lado que a gente usa nas constelações, na visão sistêmica. O lado esquerdo é o feminino, o direito é o masculino, e na chinesa inverte. Mas os olhares, as percepções são basicamente as mesmas. Porque quando a gente faz um exercício, inclusive eu queria fazer hoje com vocês, eu vou fazer com a Rita, ela vai fazer, eu quero fazer um exercício sistêmico. Eu quero que, para vocês, saber mais ou menos como funciona. Não é uma constelação, gente, é um exercício sistêmico, é diferente. É um exercício que não demora muito tempo, né? Você tem que entrar em conexão com você, nós vamos fazer um tipo de uma meditação antes, né? A Rita vai conduzir para vocês justamente isso, para vocês aprenderem a ter uma conexão com seu pai e com sua mãe. Vamos fazer um exercício sistêmico nesse aspecto. O que você acha? Ou você prefere outro? Para olhar os pais? Não, eu acho que para quem nunca fez, não conhece, o primeiro passo é saber onde é que tá. Que é olhar os pais. Não é isso? Sentir a conexão de sentir você próprio. Então a gente só consegue fazer isso quando olha para os pais. Saber se falta alguma coisa, se você é só a metade. Na mediação a gente sempre fala da questão dos pais brigarem pela criança e qual é o problema maior disso. Que quando você nega a criança fica pela metade. Então, se a mãe bloqueia o acesso ao pai, a criança está pela metade. E ao contrário, a mesma coisa. Então, para quem não conhece nada de visão sistêmica, a primeira coisa é saber se está inteiro. Então, eu quero que vocês, nesse momento, se vocês puderem, quem puder, se sentem, né? Fique confortável, sente ou deite, mas fique confortável. Uma posição confortável e apenas preste atenção na sua respiração. Respirar. Vocês aspiram, eu faço 4x4, que seria mais rápido, né? Aspiram, seguram, soltam, né? E quando soltar, segure também sem ar, né? Então, quando eu falo que as pessoas não sabem respirar.
Quando você aspira, você estufa o seu pulmão. Que é aquela respiração que a gente brinca com as mulheres que vêm das entranhas, né? Aquela respiração bem profunda. Então a gente vai estufa, solta. Aí você automaticamente seu pulmão esvazia. Então você vai fazer esse exercício do 4 vezes, né? É o suficiente? Sim, sim. Mas com profundidade, que eu quero que vocês fiquem relaxados, né? Isso. Então você vai aspirar uma, ó. Solta. Então o primeiro passo é sentar de forma confortável numa cadeira, no sofá. Feche os olhos e respire profundamente. Busque lá do diafragma a respiração e solte o ar. E repita esse movimento por 3 a 4 vezes, é o suficiente. E aí você, em conexão, vai sentir na sua frente, você sentado, à sua frente, do lado direito o seu pai, do lado esquerdo sua mãe. Olhe para eles. Veja o que você sente. Não mentalize, não racionalize. Sinta. O que eles te deram? O que fizeram para você? Você cobra algo deles? O que você acha que eles deviam ter te dado e que até hoje você sente falta, ainda que você seja um adulto? Sinta. Sinta a presença deles. Como você os vê? Eles são do mesmo tamanho? Qual deles é maior? Com qual deles você tem mais conexão? Se você pudesse se levantar, onde você ficaria? Você sentado, tem vontade de se levantar ou você gostaria de ficar aí nessa posição? Apenas sinta. Olhe para eles. E após fazer esse exercício, você faz uma profunda reverência de agradecimento pela vida que eles te deram. Respira e volta. E aí, se vocês quiserem dar um feedback para nós do que vocês sentiram, nós respondemos, orientamos. E eu posso fazer, tanto eu como a Rita, nós podemos fazer, se você, depende do como vocês se sentiram, nós te damos um feedback legal. Sim. A questão de você saber se você tomou partido de algum deles, se você se sente maior, qual deles você vê maior. Porque na realidade, quando nós visualizamos, eles deveriam ficar na mesma posição. Mas sempre a gente vê um maior que o outro. Isso quando a gente quer ficar entre eles é porque provavelmente estamos na questão, estamos envolvidos, tomamos partido ou estamos fora do lugar. Perceberam o que é a constelação sistêmica? É isso. E a gente faz esse tipo de constelação, né? A gente tem reuniões que a gente faz, a gente se encontra, né? E trabalhamos nessa parte da astrogenealogia, que é o encontro, faço esse exercício sistêmico. Ela é... Esqueci, como você faz? Mediação. E eu fiz constelação familiar. Mas a gente faz junto, nós trabalhamos juntos nesses aspectos. A gente faz um apanhado de das duas coisas. E muitas vezes nós entramos em conexão com a gente mesmo. E olha, é importante. É onde a gente começa a desenvolver nossos potenciais. Às vezes nós estamos presos, né, a esses sistemas, né, de crença dos nossos pais. A maioria de nós, por amor, sempre está envolvido com alguma questão, né, do sistema familiar. Mas na verdade a gente só consegue fazer algo do nosso lugar. A questão é que está todo mundo fora do lugar, com um Brasil de 200 milhões de pessoas e um ascendente em peixes. Então está todo mundo no mesmo barco. A gente só consegue fazer algo por nós e pelo outro no nosso lugar. Fora do lugar não é possível. E eu falo sempre, agora vou falar mais uma frasezinha. Em primeiro lugar, se olhem.
se enxergue e dê um bom lugar para o seu coração, para você mesmo, né? Uma forma saudável da gente começar a se olhar é entrando no lugar. No seu lugar, você se sentindo no seu lugar, com essa força dos pais, a gente já começa a fazer outras coisas de forma mais saudável. E você vai ver a diferença, só em você fazer esse exercício, a diferença que vai dar na tua vida, a diferença que vai dar no seu sistema. Sim. Você vai ver movimentação. É uma forma da gente trabalhar muito a autoestima, né? Porque muitas pessoas vão para as relações buscando que o outro a complete, mas isso não existe. A gente já é completo. O problema é que a gente sente a falta, ou da metade de um lado ou de outro, por conta disso. Ou a gente toma partido, ou tá fora do lugar, então a gente não se sente completo. Na medida em que você vai pro seu lugar e começa a se sentir mais inteiro, você vai para um relacionamento mais saudável. Vocês perceberam como é gostoso? Tanto a constelação como a astrogenealogia. Os dois são... uma foca... a gente trabalha na astrologia, com a astrogenealogia e junto com a constelação familiar. A astrogenealogia, junto com a astrologia, porque né, uma só existe porque veio da outra, é uma visão mais ampliada, mas o ideal é que o foco é que a gente investigue o mapa, né? E a visão sistêmica, os exercícios, a gente vê como uma das ferramentas de resolução. A gente sabe que existem N ferramentas, hoje em dia a gente é muito privilegiado de ter muita ferramenta. Então só não trabalha o autoconhecimento quem realmente não se sente desperto. E é interessante que existem muitos vídeos ultimamente, né? Para se trabalhar, para se encontrar. Né? Sim. E claro, se você precisar de um terapeuta, que estou eu, né? Como psicanalista, como astróloga, a Rita com astrogenealogia, conheço, mas não me aprofundei o suficiente. Que eu falei que eu sou assim muito teimosa que nem mula. Pra eu realmente entender, eu preciso saber que realmente eu entenda do assunto e possa transparecer esse assunto com facilidade. Com facilidade, alegria e glória, como diz o Barzias. Nós estamos aprendendo juntas, porque é novo, tem muita coisa nova, né, para todo mundo. Então tá todo mundo aprendendo. Não, e é um estudo, né? E eu falo, olha, astrologia, numerologia, psicanálise, tudo, o estudo é eterno. Somos eternos aprendizes. Estamos nessa. O nosso amigo já falou que está chegando ao fim, mas eu falo isso para vocês entenderem o como é importante, né, trabalharmos essas realidades, essas visões, né, de conexão com a gente mesmo. Enquanto nós não aprendemos a nos conectar com nós mesmos, nós não vamos absorver todas as nossas vidas, todas as nossas realidades. Porque é difícil, né, você aceitar uma coisa que você mesmo se aceita. Tem muitas pessoas que ainda não enxergam como fazer. Então, nosso papel aqui talvez seja dar algumas dicas de como isso pode ser feito. E eu vou começar a fazer essas coisas, tanto na constelação como na astrogenealogia. Eu trago sempre esses aspectos para vocês aprenderem a conviver com isso, que isso é muito importante, né? Sim, a gente precisa falar de como funciona, para que serve, para as pessoas entenderem a importância do trabalho, né? Gente, entre em contato com a Rita. Dá o seu telefone, Rita. Meu telefone é São Paulo 11 98919 5216 e as redes sociais Astrogenealogia Brasil. E você sabe que é Darcy Maria de Souza, né? Eu tenho um programa todas as quintas-feiras com vocês. Claro que vocês estão me escutando nesse momento, mas pode ser que apareça em outro horário também. Não vou discutir. Mas também nós podemos, através das redes sociais, né? No Facebook. Despertar Quântico da Consciência no Instagram, né? O meu tá no Despertar Quântico da Consciência. Tenho também o que mais eu tenho? É o Facebook Abracadabra, Despertar Quântico da Consciência. Eu tenho um monte de blog, todos eles Abracadabra. Mas entre em contato comigo. Meu telefone é 995024333. Mais uma vez, muita gratidão pelo convite. Gente, tem uma semana iluminada. Foi eu vou falar o carnaval que se passou, né? Que foi muito bom. Pra mim foi ótimo porque eu fiquei em retiro. Eu sempre uso para descanso também. Então, pra mim, eu não vou falar como foi, que eu nem sei o que aconteceu no carnaval. Se você perguntar, não sei. Que eu não assisto televisão, não tenho televisão na minha casa. A única rádio que eu escuto seria a Rádio Mundial, porque não tem coisa negativa. Então, fora isso,
YouTube, música. E clássica, hein? Nada de música de forró. Não sou contra, mas não gosto. Gente, fiquem em paz, tenham uma semana iluminada e namastê.